Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A saudade é muito grande, o contato físico faz muita falta, nossos carinhos, nossos abraços, nossos beijos, mas que bom podermos estarmos retornando dessa forma, né? Que bom termos a oportunidade ainda de nos ver, de conversar, né? Isso é muito bom. Eu peço que você me dê licença para que eu possa entrar na sua casa e você se sinta bem acolhido na minha casa também, tá? Hoje nós vamos recapitular algumas partes da história de artes que nós vimos as nossas últimas aulas presenciais. Combinado? Olha só, lembrando o nosso tema da unidade 2, o Brasil e a arte. Lembra tudo que nós falamos nas nossas últimas aulas? Então vou ajudá-los a lembrar. O Brasil e a arte. Eu disse para vocês em uma das nossas aulas que a arte brasileira ela é muito rica, além de ser fascinante e maravilhosa, né? Até porque ela conta a nossa história. Temos aí um dos grandes mestres do modernismo que nos ajudou a enriquecer mais nossa cultura, que foi o Vicente Rego Monteiro, né? As suas obras eram consideradas modernas e muito importante, tá? Além dele nos dizer e nos mostrar a importância da arte marajoara, ele traz a arte indígena, né? Que vem junto com a arte marajoara, que conta da ilha de Marajó, tá? Durante a nossa pré-história brasileira. E aí nós vamos relembrar também que a arte brasileira ela não nasceu com a chegada dos europeus, né? E sim com as tradições dos povos que já habitavam aqui e não com a colonização portuguesa. Na década de 1920, nós tivemos um movimento muito importante, né? Que foi o movimento modernista, que chegou para construir a nossa própria identidade, que também tudo isso faz parte da arte brasileira. Além das obras de Vicente Rego Monteiro, né, que ele nos mostra que tem simetria, que são de formas arredondadas, que tem a arte marajoara, que é a arte indígena, ele nos traz também a riqueza das urnas funerárias. Vocês lembram das urnas funerárias, né, que eles colocavam restos mortais das pessoas daquela época, colocavam dentro dessa urna até depois eles serem enterrados. Até a chegada, né, de Pedro Álvares Cabral em 1500, muita coisa aconteceu aqui no Brasil, né, em solos brasileiros. Uma delas eram os povos que antigamente habitavam, né? Hoje nós temos um parque muito grande e nacional na Serra da Capivara, no Piauí, e essa parte nos mostra a riqueza que tem a arte brasileira, né? Eles habitavam cavernas, eles caçavam para comer, eles plantavam para comer depois de um tempo, e tudo isso aconteceu antes da chegada de Cabral, né? E essa época é uma época muito importante da história, e é tão engraçado porque é uma fase grande, importante da história que não tem registro escrito, né? Os registros que nós temos são os desenhos rupestres nas paredes das cavernas, que na minha opinião é uma fase muito importante, muito rica e maravilhosa da nossa arte, né? Como que eles desenhavam, para que eles desenhavam, por que eles desenhavam, né? Como eu já expliquei para vocês, quando a criança é pititica, que ela precisa de alguma coisa, ela chora para pedir, ela não sabe falar, ela não nasce falando, né? Ela chora, ela já tem a necessidade de se comunicar. Então, se ela tem fome, ela chora, né? E os povos daquela época que não sabiam falar, o que eles faziam? Eles desenhavam nas paredes das cavernas. E eu já contei para vocês que eles tinham diversas formas de desenhar. Cada desenho tinha um significado, né? Um dos significados dos desenhos deles era o que? Eles tinham um desenho como um ritual mágico. Se eles não desenhassem, quando eles saíam para caçar, eles não conseguiam capturar. Então, eles desenhavam na intenção de que quando eles saíssem para fora da caverna, eles conseguiam capturar
E aí a gente entra numa fase muito importante, né? Porque foram esses homens primatas que conquistaram tudo. Hoje, tudo que nós temos, eu digo que a gente deve a eles, né? Porque se eles colheram, se eles plantaram, hoje nós aprendemos tudo com eles. Eles tinham um jeito grotesco, não sabiam falar, não sabiam se vestir, não usavam calçados, mas tudo isso eles foram conquistando com o tempo, né? As tintas que eles usavam nas paredes das cavernas, nós já conversamos, e lembra que eu disse? Era com elementos naturais. Então eles não tinham tinta, a guache, a acrílica, né? Eles produziam a própria tinta. E um dos métodos que eles utilizavam a própria tinta, o urucum vermelhinho, lembra que eu contei para vocês? Eles iam lá, esmagava o urucum, misturava com algum tipo de aglutinante, né? Que no nosso caso, hoje a gente pode usar a cola, mas naquela época podia ser clara ou gema de ovo. E aí eles tinham a tinta e faziam o próprio desenho deles. Quando eles logo inventaram, eles não tinham pincel, eles usavam o dedo, graveto, né? Depois de um certo tempo, eles pegaram pelo de animais, amarravam no gravetinho e aí foi onde eles foram conseguindo suas conquistas, né? É uma fase muito importante da pré-história. E tudo isso aconteceu antes da chegada de Cabral. Num pedacinho da nossa história da arte, né? Da nossa arte brasileira especificamente, nós vimos um pouquinho do barroco, bem pouquinho. Alguém lembra? Na fase de aleijadinho, né? O barroco, ele veio da Itália, né? Ele predominava temas religiosos, ele predominava formas e expressões dramáticas, sombra, iluminação, céu, inferno, era rico em ouro, detalhes com acabamento em ouro. E um grande artista dessa fase foi o Aleijadinho, né? Lembra que eu contei para vocês a história deles, que ele não tinha, ele teve uma doença e depois ele foi perdendo partes do corpo e nem assim ele se deixou abater, ele continuou pintando, né? E essa foi uma fase muito importante no Brasil. E depois, lá mais pra frente na nossa apostila, a gente vê a chegada da missão artística francesa com Dom VI, né? Dom João VI. E ele trouxe vários artistas muito importantes nessa caravana para cá, né? Um deles foi Debré e outro foi Toné. E qual é a intenção deles nessa vinda ao Brasil? Graças a esses artistas dessa época, a gente tem os registros históricos, né? Porque até então não existia máquina fotográfica e não existia pintores tão bem renomeados que retratavam como fotografias. Foi graças a esses artistas que hoje a gente tem como era o Brasil naquela época. Então a missão artística francesa foi uma missão muito importante e graças a ela hoje nós temos registros documentados, históricos, registros de imagens graças àqueles pintores daquela época. Então, quinto ano, esse foi só um resuminho das nossas aulas que nós já tivemos, para vocês relembrarem, né, um pouquinho da nossa história da arte, que é muito importante. Vocês verão no sexto ano, vestibular cai e a cultura, né? Eu acho que é muito importante a gente saber, a gente aprender coisas que valorizam a nossa cultura. Então eu vou parar na página 33, tá bom? Até agora a gente só recapitulou. Se tiver dúvida, anota. Depois a gente tira as nossas dúvidas no plantão. Se quiser deixar nos comentários aí, pode deixar pergunta. Eu gostaria de pedir para vocês que vocês deixassem o nome de quem viu esse vídeo, para eu saber quem está assistindo, quem não está, se entendeu, se gostou. Me esclarece, tá bom? Eu vou deixar um beijo enorme e até a próxima aula.